E aí, eu sou o @jgeek e você está no O Manual. Aqui a gente vai falar tudo sobre marketing digital para publicitários, ou sobre as habilidades que você deve aprender, mas não sabia que precisava desenvolver. No conteúdo de hoje, eu vou te explicar o porquê que você não deve ser um publicitário. Na verdade, esse aqui é o segundo conteúdo de uma primeira série que eu tenho produzido há algum tempo, e eu vou deixar em algum lugar aqui o link para os anteriores e para os próximos, daí você pode dar uma olhada também. Eu acredito que uma outra perspectiva para a gente entender por que a gente não deve ser um publicitário é a gente pensar, na verdade, no porquê que muitas das vagas esperam que a gente faça de tudo menos propaganda. Bem, quando eu percebi que existe esse distanciamento entre o que eu estava aprendendo a fazer enquanto publicitário e o que a maioria das vagas estavam pedindo, isso realmente virou um grande objetivo para mim entender, sabe? Então o que eu vou te falar aqui não é algo que eu tirei da minha cabeça. Essa temática foi tão problemática para mim durante esse período do fim da faculdade que eu realmente fiz desse assunto o meu tema de TCC. Então, o que eu vou te contar, basicamente, foi resultado de mais de um ano de pesquisa, de retomada histórica, um ano de tentar entender, um ano, na verdade, que eu procurei tentar entender onde que eu estava entrando, né? Porque parecia que a propaganda, do jeito que eu estava aprendendo, não era tão usual. Parecia que, na verdade, sinceramente, parecia que tudo que eu estava aprendendo não ia servir de nada. Comparando com as habilidades e comparando com as exigências que muitas das vagas de comunicação estavam pedindo. Então, para explicar esse distanciamento, que é muito claro, muito visível, entre o jeito que a gente aprende a fazer propaganda e o que as vagas esperam que a gente faça, basicamente a gente pode fazer uma grande retomada histórica, mas eu vou me atentar a alguns pontos específicos. Porque, para a gente entender por que o mercado não quer mais que a gente seja publicitário, eu vou te falar exatamente o que aconteceu assim, por cima, assim, na história da propaganda até o momento de agora. Quando você entende toda essa trajetória, é muito mais fácil a gente se colocar, entender o nosso lugar mesmo nesse rolê todo da comunicação. Cara, desde os primórdios da propaganda, dois perfis ficaram bem claros em relação à forma de comunicar para vender. Então, esses dois perfis tratavam a argumentação persuasiva necessária para vender uma coisa de duas perspectivas diferentes. Tá, e quais são esses dois perfis? Basicamente, um não existiria sem o outro e, na verdade, os dois se complementam. Ok? E quais são esses dois perfis? Um dos perfis que a gente já está muito mais familiarizado é o perfil do profissional criativo. Basicamente, esse profissional ele tem no foco da argumentação, no foco da campanha, no foco das ações, a criatividade em essência. O segundo perfil é um perfil mais racional, a gente pode falar, e o foco desse profissional é basicamente vendas. Esses dois perfis sempre existiram, não é de agora, não é porque agora tem o marketing digital, que agora está tudo mais focado em vendas, focado em resultados. Não, esses dois perfis sempre existiram e o engraçado é que esses dois perfis sempre repudiaram a prática um do outro. Enquanto esses profissionais criativos têm um foco maior em vendas indiretas, o profissional mais racional, estratégico, que seja, aqui a gente vai chamar de profissional racional, para ficar mais, a didática ficar mais clara. Quando esse profissional entra em campo,
ele diz que algo só é criativo se faz vender. Ok, então se a gente sabe que existem dois perfis de profissional, que existem duas abordagens da argumentação persuasiva, que é aquela comunicação focada em vendas, com esse entendimento que a gente começa a entender como é que esses caminhos da propaganda, caminhos do marketing digital foram se traçando até o momento de agora. É muito perceptível que existe sim essa dualidade de uma mesma coisa, que é argumentar para vender, comunicar para vender. Enquanto profissionais criativos comunicam para vender de uma forma, profissionais racionais, estratégicos comunicam para vender de outra forma. E quais são essas formas? Pensa comigo, o profissional criativo, ele não tem o compromisso de aumentar assim a curva de vendas. O profissional criativo entende sim que a criatividade é um grande aliado, é uma grande alavanca que pode sim gerar mais vendas. Mas o compromisso específico do profissional criativo é trabalhar a percepção e valor de marca. Enquanto o profissional mais estratégico, por assim dizer, ele foca a argumentação dele, foca todas as energias dele em transformar características de algum produto ou serviço em benefícios. E esses benefícios são bem pontuados em toda a comunicação dele. Então, até agora, a gente comentou sobre os dois tipos de profissionais, os criativos e os racionais. Os criativos trabalham com percepção e valor de marca e os racionais trabalham com essa abordagem mais toda ação que eu fizer tem que gerar alguma venda, uma abordagem muito mais direta. E o que é interessante a gente entender aqui? Essa abordagem de percepção de marca, essa abordagem de construção de valor e tudo mais, começou a ganhar força em um momento em que a comunicação massiva também estava crescendo, né? Quando a gente entende esse momento histórico junto com a propaganda criativa, uma coisa meio que casou com a outra. Se esse profissional criativo trabalha com percepção e valor, essa abordagem ganhou força justamente em um momento em que a produção em massa estava começando. Então, como diferenciar um produto de outro se eles têm as características muito parecidas? Basicamente através da percepção. E qual a melhor maneira de trabalhar a percepção se não através da criatividade? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: esse modelo de propaganda criativa que a gente aprende durante toda a universidade, durante todo o curso, ele é sim muito válido. Entretanto, ele pende muito para o lado da percepção e construção de marca. Se você já está acompanhando o raciocínio, você com certeza já deve ter entendido o porquê que existe esse distanciamento entre o que a gente aprende e o que as vagas exigem que a gente faça. Basicamente, é justamente isso. Nós, enquanto profissionais de propaganda, durante o curso e tudo mais, nós aprendemos um modelo de negócios totalmente voltado para a percepção de marca. E isso não é um problema. Esse tipo de negócio, esse modelo de propaganda ainda existe. Contudo, após a explosão da bolha.com, que foi o momento em que a internet começou a trazer novas formas de fazer negócios, esse modelo de propaganda, que basicamente se baseava em construção e percepção de marca, apoiado em um modelo de comunicação massiva, ou seja, TV, rádio, jornal e tudo mais, esse modelo não é que ele tá ficando fraco ou algo do tipo. Se a gente falar isso, a gente cai naquela falácia de agora chegou o cinema, então acabou a TV. Não se trata disso. Se trata do seguinte: esse modelo que a gente aprende, ele é sim muito usual. Entretanto, nesse meio tempo em que nós estávamos ali estudando a percepção e construção de marca, enquanto essa propaganda massiva, ou seja, focada em percepção e construção de marca, ficou
em alta, a abordagem direta ficou meio que de escanteio, literalmente. Então a gente pode dizer até mesmo que o próprio modelo de propaganda criou um monstro que agora está tendo que lidar. Ou seja, de tanto relegar que existe essa opção de abordagem mais direta e focada em resultados, a propaganda acabou criando um modelo totalmente desproporcional que nem todo anunciante tem acesso. Nem todo anunciante vai ter dinheiro suficiente para investir em propaganda em TV, em jornal, coisas do tipo. Entretanto, com a vinda da internet, existiu essa democratização de que qualquer anunciante pode anunciar e pode impactar o público que ele quer. E o que isso implica para nós, enquanto profissionais de comunicação? Se antes pendia muito para propaganda criativa, agora essa abordagem mais direta, abordagem focada em resultados, também vem ganhando seu espaço justamente por essa democratização que eu comentei antes. Na prática, isso não significa que a propaganda criativa está perdendo espaço, ou agora o marketing digital focado em resultados está ganhando muito espaço. Na verdade, nós estamos passando por um momento de equilíbrio, né? Se antes pendia muito para um lado, agora está começando a pender muito para o outro, e com certeza, como já aconteceu em vários outros momentos históricos da propaganda, essas duas abordagens equilibraram-se. E qual é esse caminho de equilíbrio? Pensa, quais são os novos modelos de agência que vem surgindo agora? Agências de consultoria. Nesses modelos de agência, não basta só ser criativo ou só ser focado em resultados. Então, eu acredito e venho trabalhando para me tornar esse profissional que consegue dar um passo para trás para reconhecer: será que nesse caso eu vou precisar de uma abordagem mais criativa? Será que nesse caso eu preciso trabalhar percepção e construção de marca? Ou será que nesse caso eu preciso ter uma estrutura de vendas concreta? Se você pegou a linha de raciocínio, você já percebeu que, cara, tanto a propaganda criativa quanto a argumentação mais direta, essas duas abordagens são extremos de uma mesma coisa. Essas duas abordagens são extremos da comunicação focada em vendas, da argumentação persuasiva que eu tinha comentado antes. O que a gente tem aqui em mãos? O que essa informação toda diz pra gente? Diz basicamente que, cara, tira da tua cabeça que tudo que você aprendeu na faculdade de propaganda não é usado para nada. Se você se sente perdido, se você se sente que o que você sabe não é mais válido e tudo mais, é justamente por causa desse abismo entre essas duas correntes. Talvez uma das primeiras perguntas que vem à sua cabeça é: se eu passei boa parte da minha graduação me especializando nessa abordagem indireta, onde que eu me encaixo agora? E é justamente para te ajudar a entender quais são os novos espaços que você pode se inserir como designer, como redator e tudo mais, que eu produzi o manual. O manual é basicamente um guia em que você vai encontrar as profissões características da propaganda criativa, como a gente aprendeu que a propaganda deve ser, e as profissões equivalentes que você pode vir a trabalhar. O manual é um projeto totalmente independente e caso você opte por fazer algum dos cursos que eu indiquei no material, você vai estar ajudando o projeto. Então, com tudo isso, eu acho que fica muito claro por que você não deve ser um publicitário. Porque cada vez mais será necessário que tanto eu quanto você, novo profissional de comunicação, novo publicitário, tenha essa capacidade analítica de entender o momento do cliente e o que ele precisa naquele momento. Mas então é isso aí, valeu e até a próxima.